Olá, hoje o nosso tema é para falar das mulheres que mudaram a história na ciência. E para esse bate-papo, eu recebo aqui a Márcia Lopes, ela que é professora de Química do curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda e eu vou te chamar como os alunos te chamam, Marcinha. Sim, eu adoro. Tudo bem, Marcinha? Tudo, é um prazer estar aqui, Malu. É muito importante isso que nós vamos fazer, falar de mulheres, né? Falar Importantes. de mulheres. E nós estamos falando em várias áreas do conhecimento. E assim, eu queria entender na química, né? Você começaria destacando alguma mulher em especial ou você quer falar de um contexto? Por onde que nós caminhamos? Então, hoje eu estava dando aula, gente, de tabela periódica. E os elementos químicos, que são 118, Malu, 2 homenageiam mulheres. A Marie Curie, que é o elemento cúrio, maravilhosa. Só que eu vou falar de uma outra que pouca gente sabe. Eu perguntei, nenhum aluno conhecia. É o elemento químico meitnério, em homenagem a Liz Meitner. Então, veja a importância dessa mulher. Ela tem um elemento químico com seu nome, em sua homenagem. E é dela que nós vamos falar. E eu vou também falar sobre Brasil. Eu li um livro, que você sabe o quanto eu gosto de ler, e é um livro escrito por 2 cariocas, e elas falam de 20 cientistas. E falam de uma médica psiquiatra, Nise de Oliveira, que muitas pessoas conhecem. Maravilhosa. Ela mudou a história da psiquiatria no Brasil, vou falar dela também. Ô, Marcinha, mas de qualquer forma me incomoda também pensar que a gente precisa destacar essas mulheres, né? Porque você vê, no 118 que você falou, 118, 2, né? Quer dizer, o dia que a gente ainda precisar celebrar o Dia das Mulheres ou comemorar, né? É porque não está na paridade, né? E isso, eu acho que assim, a nossa luta como mulheres, ela passa por esse contexto, né, Marcinha? Por quê? Sim, exatamente. Então, a Liz Meitner, a Marie Curie todos conhecem, teve até o filme, né? Sim. Radioactive. Então, eu vou focar na Liz Meitner, que é a novidade, que pouca gente conhece, que teve uma história linda. Ela participou de 2 palestras muito importantes que ela fez durante a vida. Uma palestra dela é Olhando para Trás, quando ela teve 50 anos de profissão, ela fez essa palestra. E ela fez uma outra palestra antes, falando das mulheres no mercado de trabalho. E o que eu achei legal, Malu, é que lendo essas 2 palestras, você percebe o que ela sentia em relação a tudo que ela viveu. Uma das palestras, ela começa falando que tudo que ela não queria da vida era ter uma vida fútil. Ela falou, quero ter uma vida com significado, com propósito, e teve. Foi cheia de surpresas, muitas desagradáveis, como todos nós passamos, mas ela passou pelas 2 guerras. Então, depois eu te conto, porque ela era uma austríaca com ascendência judaica. Então, eu imagino que ela sofreu na Segunda Guerra. Mas ela teve uma história linda, porque ela conseguiu estudar na Áustria, os seus pais a deixaram estudar até 16 anos, e depois ela continuou, ela foi lá e os pais deixaram ela continuar estudando. Ela fez mestrado, doutorado na Áustria, e depois ela vai para a Alemanha. E assim, né, é muito difícil a gente, de novo, né, destacar ou dar essa proeminência para as mulheres, porque elas não têm. E aí você vê, a Marie Curie, aliás, foi você que me levou para conhecer a história da Marie Curie. Sim. Depois que a gente conversou, né, em uma live, durante a pandemia, inclusive, eu lembro dessa história. E aí eu fui pesquisar sobre a história dela, quer dizer, uma mulher magistral, né? E aí, assim, e precisa que a gente destaque, precisa que a gente jogue luz sobre o assunto para que venha, né? E aí, assim, eu queria entender, assim, o que essa mulher, ela fez de diferente? Para entender a diferença que nós podemos fazer hoje, né? Sim, claro. Então, ela trabalhou com radioquímica. Ela trabalhou com as partículas radioativas e ela descobriu, Malu, foi ela que descobriu a fissão nuclear. E o que é a fissão nuclear? Vários cientistas trabalharam com isso, mas ela foi a cabeça que percebeu tudo. A fissão nuclear é o bombardeamento de nêutrons, você bombardeia nêutrons sobre átomos pesados. Lembra o quê? Bomba atômica. Hiroshima foi uma bomba de urânio e Nagasaki foi uma bomba de plutônio. E uma das suas palestras, ela termina falando disso. Essa nossa descoberta ela é muito perigosa, porque ela gera energia e pode ser usada para fazer bombas. Mas ela foi a mulher que visualizou todo o processo da fissão nuclear. Foi ela.
E ela continuou na Áustria, foi para a Alemanha. Então, vamos falar da vida dela. Boa, boa. Ela, aos 29 anos, ela pergunta para os pais, porque ela tinha feito mestrado, doutorado lá na Áustria. E aos 29 anos, ela pergunta para os pais, eu posso ir passar uns meses na Alemanha? Olha que diferente, com 29 anos, Malu. Ela pergunta, posso ir passar uns meses na Alemanha? Eles falam, pode. E ela passa 31 anos na Alemanha. Ela vai para a Alemanha e ela conhece, ela vai assistir, eu fico até arrepiada de lembrar, porque ela vai assistir uma palestra de Max Planck, que é um dos grandes físicos de toda a história da física. E ela vai assistir uma palestra dele. E quando acaba a palestra, ela é inteligentíssima, ela chega para conversar com ele. Aí ele fala assim, menina, 29 anos, ele fala, menina, você já tem doutorado, o que você quer mais da vida? Uma mulher, né? Por quê? Aí ela fala assim, não, eu quero me aprofundar. E depois ela elogia muito o Max Planck. 5 anos depois, ele a convida para trabalhar no grande laboratório dele, que é o Instituto Max Planck. Mas, a princípio, ele desdenha um pouco. Por que essa mulher está fazendo aí? Mas ela consegue cativar os cientistas com a sua inteligência. E por ter lido as suas palestras, eu vejo que ela foi muito feliz em tudo isso. Porque ela fala, gente, eu consegui entrar no clube deles, eu sou feliz. Você sabe que em 1908, o Rutherford foi para a Alemanha porque ele tinha ganhado o Nobel de Química. A gente fala isso nas aulas, o modelo de Rutherford, ele ganhou o Nobel de Química. E aí ele vai para a Alemanha para falar com o Otto Hahn, que era o parceiro dela em todos os experimentos. Ela teve esse parceiro da vida, ela era física, ele era químico, Otto Hahn e Lise Meitner. E aí Rutherford vai lá conversar com o seu pupilo, olha para ela e fala, eu pensei que você era um homem. Ninguém estava acostumado com uma mulher proeminente como ela. Mas ela ficou lá, sabe? Firme entre os homens. Ela nunca se casou, viveu 90 anos e sobreviveu aos homens. E sobreviveu a 2 guerras, né? Sim, nós estamos falando de Primeira e Segunda Guerras. E ela, imagina a condição dela na Alemanha? Na Alemanha. Deixa eu te contar só mais uma coisa da Alemanha. De 1910 a 1915, olha só essa história, gente. Ela escreveu artigos para uma revista, 5 anos. E ela assinava só o sobrenome, Meitner, só o sobrenome dela. E aí, um dos caras que acompanhava a revista, era uma revista científica, ele resolveu fazer uma enciclopédia alemã, super famosa. Uma enciclopédia. E ele falou, gostei desse Meitner aí. E pediu para o editor da revista dar o endereço dele. Ele falou, não, é uma mulher. Ele falou, uma mulher? Uma mulher jamais vai escrever na minha enciclopédia. E não a chama para participar da enciclopédia que ele estava escrevendo. Só pelo fato dela ser mulher. Ele não quis nem conhecê-la. É uma das coisinhas que ela passou, amiga. Porque, olha, você vê, eu estava conversando com uma outra professora de literatura e a gente estava falando assim, o respeito que a gente tem que ter pelas outras mulheres que já passaram, né? Elas passaram coisas que a gente não passa. Não passa, né? E assim, foi uma evolução, uma sobrevivência, né? Quer dizer, imagina uma mulher viver entre as guerras, o que você faz com uma inteligência dessa, onde a mulher não podia entrar, como é que ela sobreviveu? Então, falando em não poder entrar, tinha um químico orgânico famoso da época, quando ela chegou na Alemanha, chamada Emil Fischer. E ele tinha um laboratório maravilhoso de experimentos nessa parte de radioatividade. E ele não deixou ela entrar nos laboratórios. Só homens poderiam entrar. E sabe a desculpa que ele deu? Ele falou assim, as mulheres têm cabelos exóticos, elas vão chegar perto do bico de Bunsen e vai pegar fogo. Então, mulher não entra no laboratório. É só prender o cabelo, a gente sabe hoje, né? E ela não entrou. Então, os seus anos na Alemanha foram assim. Mas o Otto Hahn, que era o seu grande companheiro, eles conseguiram um lugar, tipo uma carpintaria, e ele montou lá um laboratóriozinho para eles poderem fazer os experimentos e estudarem juntos. Ele foi o grande companheiro dela nos seus estudos, porque ela era física, ele era químico, eles se completavam. Agora, parece que tem, assim, uns anjos, né? Eu falo, assim, mesmo na carreira da gente, na vida da gente, com os amigos e tudo, você nota que parece que tem, o Otto, no caso dela, me pareceu um anjo, né? Que ajuda nesses momentos difíceis, né? O outro lá não podia fazer, não podia entrar, né? Jamais entrar numa enciclopédia. E, por outro lado, você tem... Eu acho que, assim, acho que se a gente pode chamar hoje, não sei se naquela época assim, mas são homens com a alma feminina, né?
Até a página B, porque vai ter um lance dele depois. Mas agora que eu tava confiando no Otto. Não, mas ele foi... levantando a bola do Otto. Ele deu uma mancada depois, mas ele foi um grande companheiro para ela, assim, na vida. Mas o que aconteceu é que ela ficou nesse laboratório improvisado que ele fez e ela ficou desatualizada, porque ela não podia ir no laboratório que os homens estavam fazendo experimentos. Aí, perto de 1920, a Alemanha... baixou um decreto que as mulheres poderiam estudar nas universidades. E aí sim ela pôde entrar. E esse professor de orgânica que falou do cabelo, ele falou, se a minha convidada entra. E no fim ela até foi trabalhar com ele. É que eles obedeciam às leis, entendeu? Eles eram assim. Mas no fim, esses homens a acolheram, sabe? Ela virou diretora do instituto, virou professora. E no fim da vida ela recebe muitos prêmios. Ela acabou sendo reconhecida até com elemento químico. Mas antes disso sofreu, não tem jeito, né? Imagina não poder nem entrar no laboratório. E aí, quando baixou a lei, aí eles deixaram ela entrar. Eles obedeciam à lei, né? Que não podia entrar mulher no laboratório. Agora, você vê, 1920 é que a mulher pode ingressar na universidade, Marcinha? Antes disso, um pouco. Você vê? É muito recente, né? É muito recente. Olha, mas que interessante. E aí a história da guerra, eu acho que tem alguma coisa que você queria colocar, que na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ela foi voluntária, parece que eu li um pouquinho da biografia dela. Que legal. E ela fala, né, que ela trabalhou como voluntária também. Como a Marie Curie, ela também foi voluntária. Então foi assim, eu vou dividir em Primeira e Segunda Guerra, tá, Malu? Vou falar da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, ela e esse Otto Hahn, que eram os parceiros de estudar juntos, ela foi trabalhar num hospital como radiologista voluntária. Muito bom. Ela ficou lá 2 anos trabalhando, de 1915 a 1917. 2 anos como voluntária. Lindo, né? Na parte de radiologia. Agora, sabe o que ele foi fazer, o Otto Hahn? Ele não teve escolha. Ele foi chamado para ajudar o Fritz Haber. Eu sempre falo para os alunos, Fritz Haber ganhou Nobel de Química, mas era um cara do mal. Porque o Fritz Haber, na Primeira Guerra, foi o cara que teve a ideia de usar arma química contra os belgas, contra os inimigos. E aí ele chamou o Otto Hahn para trabalhar com ele fazendo arma química. E o Otto Hahn vai. Não teve opção, ele foi. E o Fritz Haber, a história dele é muito triste, porque quando a esposa fica sabendo ela é química também, ela se mata, de saber o marido que ela tem. Então, tudo muito triste. E esse Otto Hahn, que é o amigo dela, o companheiro, vai trabalhar com armas químicas e, graças a Deus, ela não precisa ir. Porque ela pode ficar lá como enfermeira, como radiologista, que é uma coisa que as mulheres faziam na guerra. Então, ela se livrou disso, de trabalhar com armas químicas. Mas até o Fritz Haber, depois ela fala mais ou menos bem dele, porque ele recebe os novos cientistas na casa dele, faz almoço, jantares. E ela fala, ainda bem que eu fui recebida por esse povo. Ela teve muitos momentos bons com esses cientistas. Me fala dela na Segunda Guerra, então. Então, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Em 1938, ela teve que fugir da Alemanha. Ela passou 31 anos lá, mas ela teve que sair fugida. Por quê? Porque ela era austríaca, judia. E aí, ela trabalhava no instituto lá da faculdade, o Instituto Kaiser, famoso em Berlim, e ela trabalhava como professora, como pesquisadora. Mas o que aconteceu? Na época do Hitler, a Áustria, ela foi... eles juntaram com a Alemanha. E ela perdeu a sua nacionalidade, ela virou uma pátrida. E ela ficou sem passaporte. Qual seria o próximo passo para ela? Ir para um campo de concentração. E aí, o que aconteceu? Os amigos ajudaram. Isso foi lindo, os cientistas. Eles falaram assim, você vai pegar um trem noturno para a Holanda, você vai com a roupa do corpo, uma bolsinha, e vai pegar esse trem até a Holanda, de Berlim até a Holanda. Só que chegou na Holanda, estava cheio de nazistas esperando lá para ver quem não era... quem estava sem passaporte, essas coisas. E aí um cientista holandês ajuda. Eu vou ter que colar. O nome dele é Dirk Koster. Esse cientista, um cientista famoso, um físico famoso, ele vai lá, pega, né, a Lise Meitner e fala, ela tá comigo, e consegue livrá-la dos nazistas. Como é que ele sabia que... Ele tinha sido avisado, eles se comunicavam por carta, o pessoal se virava. E aí ele já sabia que ela estava esperando, que ele tinha que esperá-la, e ele a levou, e ela vai para a Suécia, onde ela vive vários anos. Então ela vai para a Suécia depois, na Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? Prêmio Nobel. Ela tá lá na Suécia, escondidinha, e aí vem o anúncio do Prêmio Nobel.
A fissão nuclear foi ela, o Otto Hahn. Ela tem um sobrinho, o Otto Frisch, que também participou do processo. Mas quem ia ganhar o Nobel seria ela e o Otto Hahn. Só o Otto Hahn ganha, ele não a cita, porque ela está lá escondida na Suécia. Ela chega na Suécia, ela tem que começar a carreira tudo de novo. Ela não tinha o prestígio que ela tinha em Berlim. Então ela começa a carreira tudo de novo, e ela tem que ficar meio que escondida, ela não é citada no Prêmio Nobel, e os anos vão se passando e ele nunca a cita. O legal, o Otto Hahn, lembra? Ele nunca cita a amiga que o ajudou a chegar lá. Que os dois descobriram juntos a fissão nuclear. Ele ganha o Nobel, ele segue a vida e fica só para ele esse prêmio. Ele nunca fala, não, mas ela estava comigo, os anos se passaram. Ficou só para ele o prêmio. E ela que ajudou, ela que foi a cabeça que pensou em todo o processo da fissão. Decepcionada. Decepcionada. A vaidade humana. É a vaidade humana, né? Sim. E assim, muito por esse viés do masculino mesmo. O feminino, Sim. né? O feminino, ele é difícil se colocar, né? E aí eu queria pegar esse gancho para a gente falar também, a não ser que você tenha mais alguma coisa da biografia dela. Mais alguma coisa que você queira destacar? Tá, só quero falar que no final da vida ela ganha muitos prêmios. Prêmio Max Planck, Cidadã do Ano nos Estados Unidos. Ela acaba sendo reconhecida tardiamente, mas ela é reconhecida porque ela vive 90 anos. Então, até velhinha, ela fica trabalhando e dando palestras e ela recebe muitos prêmios. Não ganhou o Nobel, mas ganhou muitos prêmios e ainda o elemento químico em sua homenagem. Então, teve um reconhecimento. Mas também uma vida longa, né? Mas vida assim, longa. e aí tem que esperar, tem que... De batalha. De batalha, né? Quer dizer, um sobe e desce e tudo não é... Se fosse, porque, por exemplo, você pega a trajetória dela, se fosse por um homem, seria muito diferente, né? Pela concepção que se tinha na época, Sim. esse caminho seria... Mais fácil, né? A dificuldade seria na hora do nazismo, que se fosse homem ou mulher, a dificuldade era a mesma, mas antes, sim. Tem uma... Mas assim, você vê, né? Teve um destino bonito, né? Sim, e pelas palestras que ela dava no fim da vida, ela dizia, fui feliz porque eu não vivia assim, de maneira fútil. Eu queria uma vida com significado e teve. Então ela passou pelos problemas, as dificuldades, mas em muitos momentos ela falava, eu tô tão feliz deles terem me aceitado no grupo dos cientistas. Ela ficava contente. E talvez abrir esse caminho mesmo, sim, né? para as mulheres. Marcinha. Marcinha, e também, agora puxando pelo lado do Brasil, né? Pensando no Brasil, quem que você destacaria? Tem algum nome que você fica de olho, presta atenção, gosta da biografia? Então, eu li esse livro que essas duas cariocas escreveram. Eu até vou indicar para vocês, pessoal, porque eu baixei na internet, ele tem 40 páginas. Todo mundo deveria ler. Pioneiras da Ciência no Brasil. Foi um presente, foi um achado esse livro. Tava lá, achei o livro, li inteiro, porque 40 páginas. E são duas cariocas que falam sobre 20 cientistas brasileiras. Tem química, tem bióloga, tem historiadora. Mas, gente, não teve como. Eu me apaixonei pela Anísia de Oliveira. Me apaixonei por essa psiquiatra, não teve jeito. E ontem eu fiz a minha lição de casa. Eu assisti ao filme que é O Coração da Loucura, que é outra coisa que eu vou indicar para vocês assistirem. É um filme de 2015, onde a Glória Pires faz o papel dela. Gente, é incrível. Porque essa Anísia de Oliveira, ela nasceu em Alagoas e ela foi estudar na Universidade da Bahia. Você sabe com quantos anos ela entrou na faculdade de medicina? Com 16 anos. Ela já era brilhante. Com 21, ela era formada em medicina. Aí, depois de algum tempo, em 1930, ela é presa, porque eles encontram alguns papéis e eles dizem, você é comunista, e ela fica 16 meses presa. E ela já trabalhava no hospital. Ela é afastada e ela volta muitos anos depois. É aí que começa o filme que eu assisti ontem, que a Glória Pires faz o papel da Anísia de Oliveira. Porque assim, o filme começa, gente, eu chorei, tudo bem que não vale que eu sou chorona, mas esse filme é para chorar. O filme começa com ela voltando para o hospital e só homens, década de 50, só homens médicos, e um deles estava falando sobre lobotomia. Você sabe que foi um português que inventou a lobotomia, ele ganhou o Nobel de Medicina por tirar parte do cérebro, lobotomia. E o médico carioca estava lá falando sobre a lobotomia, como era bom, que os pacientes melhoravam, tirando uma parte do cérebro. E aí um outro médico falou assim, então, e eu estou trabalhando com eletrochoque. E a Anísia chegando lá no hospital, anos depois, sem trabalhar. O outro falou assim, traz aqui o paciente. Aí leva um paciente, o cara lá doido, né, tendo um ataque de esquizofrenia, e eles começam a dar choque. Ela fica parada assim, ela fala, peraí, qual a voltagem que vocês estão aplicando nele? Ela fica indignada. Aí ela volta para casa
E o que sobrou para ela fazer naquele hospital? Terapia ocupacional. O marido dela, quando ela chega em casa, fala, mas você vai descer na sua profissão. Ela falou, não tô nem aí. Eu quero ser útil. Eu quero ajudar essas pessoas. Porque era um hospício. Sabe aquele hospício antigo? Tudo sujo. Os próprios funcionários tratando mal os pacientes. Um horror. E ela é rígida, ela é dura. Aí ela começa a usar a arte para tratar esses pacientes. É a coisa mais linda. Porque ela começa a dar telas, eles começam a pintar. E aí, ela até conversa com o Carl Jung. Ela manda uma carta e ele responde. E ela fala pro marido, ó, o Carl Jung acha que eu sou um homem. Oliveira? Mas tudo bem, o pessoal é machista mesmo. E o Jung responde para ela, fala, ó, o que você está fazendo é perfeito. Porque eles começaram a desenhar mandalas, que é como o cérebro começa a se expressar. Então, ela vê que dentro daquela loucura, eles tinham, nossa, ideias maravilhosas. Alguns deles viraram artistas internacionais. Tinha um que estava sempre numa solitária, ele era muito agressivo. Com a arte, ele fica mais calmo. É linda a história. O filme é de babá. Então, para você, esse contexto, né, que a Anísia está inserida, é um contexto também muito difícil para a mulher, né? Os médicos a desrespeito, o funcionário desrespeita quando ela chega. Ela não tinha respeito de ninguém, ela vai impondo respeito. É lindo de ver. Inspirador. A gente olha, né, assim, essa proeminência, esses destaques, eu acho que a gente aprende um pouco com elas, né, Marcinha? Muito. A Liz Meitner é inspiradora para mim. Eu gostei demais da história dela. E a Anísia de Oliveira também. É que tem muitas outras. Como a nossa live não tinha tanto tempo, eu foquei nessas. Mas tem muitas mulheres legais. Ah, Marie Curie, né? Marie Curie é maravilhosa, que a professora já vai falar dela, professora de física, mas ela é incrível, incrível. Porque, assim, são mulheres que estão, dá vontade de ler a biografia delas, né? É isso que chama atenção. Eu gosto de todas as biografias, mas essas em especial, e eu fiquei muito curiosa agora para saber mais da Nice. Eu já tinha visto também já algumas coisas no YouTube. Livro dela eu nunca li, mas tem uma história maravilhosa, né? Esse filme é maravilhoso. Assiste o livro. E ela monta depois um museu lindo, com milhares de obras desses internos. Alguns ficam famosos internacionalmente, é lindo o que ela faz. E tem... Alguns têm alta, usando a arte, eles vão melhorando. Incrível. E você vê, são as mulheres que a gente pode destacar, né? Bom, Marcinha, estamos terminando a nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem disso tudo que a gente falou, o que é que fica para você, o que é o caminho a ser percorrido, né? Eu acho que assim, é importante finalizar isso. Sim, o caminho é batalhar. Minhas queridas alunas, que eu adoro beijar, abraçar, estou sempre com elas, e a gente tem um contato muito bom, eu e a maioria delas, e é isso que eu falo para vocês, meninas, é batalhar. Vamos estudar, vamos batalhar, que tem lugar para todo mundo. Vamos batalhar, não esquece disso. A gente tem que caprichar muito, que a gente consegue se dar bem na vida, é isso. E nunca esquecer a nossa origem e se inspirar nessas mulheres que foram incríveis. Leiam sobre essas mulheres, leiam esse livro que eu te falei aqui, O Brasileiro, que tem 20 cientistas brasileiras que foram brilhantes. Leia, se inspire, isso é muito bom. E química é fácil. Química não é fácil. Todo lugar que eu falo do aula de química, o pessoal, química... não é, não. Não é, né? Olha, Marcinha, eu quero muito agradecer a sua partilha aqui, a sua lição. É uma lição que vai ficar para a vida, né? Você estudou, né? E agora você deixa aqui como exemplo para as mulheres aqui no Brasil, para nós, e de uma área que não é todo dia que a gente fala das mulheres que estão nela. Né? Obrigada, Marcinha, legal, tchau, e até uma próxima. Obrigada. Tchau.